Bom, agora vamos visualizar aqui como é que foi desenvolvido lá a aplicação, onde, no caso, essa aplicação vai ser utilizada somente na Software House, né, onde o desenvolvedor vai definir os dados padrões que precisam ser cadastrados para cada empresa. Tá? Então nós criamos aqui um outro projeto, no caso o projeto T2TI Tools, ok? Esse projeto é um projeto em 2 camadas apenas, tá? Ele não é um projeto em 3 camadas. As informações, elas são gravadas em um arquivo XML, tá? Então aqui, se eu vier aqui na aba Arquivos, eu posso encontrar aqui o arquivo empresa.xml, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um Notepad++, tá? Então aqui no projeto T2TI Tools, eu tenho aqui o arquivo empresa.xml, tá? Bom, então primeiramente vamos aqui visualizar a estrutura do arquivo XML que está sendo utilizado para gravar essas informações dos dados padrões por empresa, tá? Então eu tenho aqui o elemento raiz desse XML, que é o elemento empresa, ok? Dentro desse elemento raiz, eu tenho aqui um outro elemento chamado tabelas, tá? E dentro desse elemento tabelas, eu vou ter aqui as tabelas propriamente ditas, tá? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, a tabela cujo nome é o fim tipo pagamento, ok? E nessa tabela fim tipo pagamento, eu tenho os dados padrões, ok? Então aqui eu posso ter vários dados para cada tabela, tá? Então aqui para essa tabela eu tenho os dados, o campo 1 tipo, o valor 101 e o campo 2 descrição e o valor 2 dinheiro, tá? O que significa isso? Bom, aqui no banco de dados nós temos aqui a tabela fim tipo pagamento, tá? Onde nós temos aqui o campo ID da empresa, tipo e descrição. Vamos aqui nos dados. Então, quando o usuário for inserir uma nova empresa, o que o sistema vai fazer? Ele vai inserir aqui na tabela fim tipo pagamento, tá? Que é essa tabela que nós estamos visualizando aqui, os seguintes valores. No campo tipo, que é esse campo aqui, ó, campo tipo, será inserido o valor 01, ok? Então aqui nós iremos informar 01 e no campo descrição, tá? Que é esse campo aqui, nós iremos informar o valor dinheiro, tá? Então é esse procedimento que será feito na hora que o usuário for inserir uma empresa. E será informado também aqui o ID da empresa, de acordo com aquela empresa que está sendo inserida, ok? Bom, então essa é a ideia aqui em relação a essa estrutura aqui do arquivo XML. Tá? Então nós temos aqui as tabelas, nós temos dentro desse elemento tabelas, nós temos o elemento tabela, né, que podem ser uma ou várias tabelas, tá? E dentro de cada tabela nós temos aqui a definição do nome dessa tabela e os seus respectivos dados, tá? Bom, então vamos lá. Conhecendo aqui então a estrutura desse arquivo XML que foi criado, nós desenvolvemos aqui essa aplicação T2TI Tools, tá? É uma aplicação em 2 camadas apenas, também foi utilizado aqui os componentes do OpenSwing, tá? Então nós temos aqui algumas classes padrões, no caso aqui a classe menu, que é a classe principal do sistema, tá? Onde nós tiramos aqui algumas funcionalidades que são referentes a
ao projeto lá em 3 camadas, por exemplo, né? Aqui no caso nós não temos um login. Essa aplicação ela será utilizada somente pela software house, tá? E essa aplicação você não vai disponibilizar ela para o seu cliente, para o seu usuário, tá? Então aqui nós não temos um login nessa aplicação. E é uma aplicação em 2 camadas. Inicialmente, quando o usuário ele abre, aqui no caso o usuário, que é o próprio desenvolvedor, ele abre essa tela aqui do sistema, ele já busca aqui no banco de dados todas as tabelas que estão no banco de dados. Tá? E quando é selecionada aqui uma tabela, ele busca aqui os campos dessa tabela, né? Os atributos dessa tabela, tá? E caso tenha alguma informação aqui dentro desse arquivo XML, ele vai mostrar essas informações aqui, né? No caso aqui nós temos as informações para a tabela fim, parcela, recebimento e fim tipo pagamento e fim tipo recebimento, tá? Nós temos informações nessas 2 tabelas aqui no banco de dados, ok? Bom, então vamos lá. Então aqui nós temos uma classe menu, que é a classe padrão do OpenSwing. Nós temos também a classe fachada, que também é uma classe padrão do OpenSwing, ok? Vamos abrir aqui a tela principal desse nosso sistema aqui, que é o dados padrão empresa grid, tá? Então aqui nós temos 3 grids, ok? Primeiramente nessa grid aqui, onde é visualizado as tabelas do banco de dados, nós temos uma vinculação aqui com o VO com.t2ti erp.tools.vo.tabela.vo, ok? Lembrando que esse VO ele não tem vinculação nenhuma com o banco de dados, ok? É um VO simples, onde nós não temos aqui as anotações referente às vinculações ao banco de dados, né? As anotações JPA, tá? Temos aqui apenas os seus respectivos atributos, ok? No caso aqui, os atributos é o nome da tabela e nós temos aqui uma lista de campos, tá? Onde nós temos aqui o VO, campo VO, onde nós temos também apenas somente, né? Nós temos aqui somente um atributo, que é o atributo nome, ok? Essa outra grid que nós temos aqui, ela está vinculada ao VO, campo VO, tá? E essa grid dados padrões, ela está vinculada aqui ao VO, né? No caso, com.t2ti rp.cadastro.empresa.dados, tá? Então vamos abrir aqui esse pacote. Nós temos aqui nesse pacote a classe dados, a classe empresa, Object Factory, tabela, tabelas.java e empresa.xsd, tá? Lembrando que essas classes que nós estamos visualizando aqui, elas foram criadas utilizando-se do utilitário XJC, tá? Então aqui nós temos o esquema desse XML que nós estamos utilizando aqui nesse projeto, tá? Então a partir desse esquema nós utilizamos o utilitário XJC e geramos essas classes aqui de infra, tá? E para que essa classe dados pudesse ser utilizada aqui nessa grid, né, dos dados padrões, nós precisamos fazer uma pequena alteração, tá? Que no caso aqui foi somente incluir essa cláusula aqui, Extended Value Object Implementation, ok? Que é ali do pacote org OpenSwing, Swing Message Receive Java, tá? Então esse procedimento ele foi necessário para que nós pudéssemos utilizar, no caso aqui, esse VO na grid dos dados padrões, tá? Então aqui nós temos um VO
com os respectivos atributos. No caso, campo 1, valor 1, campo 2 e valor 2. Tá? Aqui abaixo nós temos os respectivos métodos get e set. Tá? Então, após você gerar essas tabelas com o utilitário XJC, você apenas faz essa pequena modificação aqui nessa classe dados VO, ok? Bom, aqui nós temos dois botões, aqui são botões padrões do Swing, né? No caso são JButtons, onde o usuário, no caso o próprio desenvolvedor, vai adicionar o campo 1 ou adicionar o campo 2, tá? Aqui nós temos os botões do Swing, que é os botões de navegação aqui dessa grid, que é o botão de Insert, o botão de Edit, o botão de Delete, o Save Button e também o Reload Button, ok? Aqui no código fonte, inicialmente nós recebemos aqui como parâmetro o controller dessa grid, que é a grid dados padrões, tá? Então nós definimos o controller dessa grid, nós definimos aqui também a grid, aliás, o controller da grid onde será visualizado as tabelas, tá? E definimos também o controller dos campos, tá? E temos aqui os respectivos métodos que serão utilizados pelos controllers, né? O get grid control tabela, o get campo controller, o get grid control campo, o get dados padrão controller e o get grid control dados padrão, ok? Nesses dois botões foram adicionados aqui uma action, tá? Então nesse primeiro botão a action vai chamar aqui o método adicionar campo e ele passa como parâmetro, no caso, o campo 1. O outro botão vai chamar o mesmo método, só que passando como parâmetro o campo 2, ok? Bom, então vamos analisar agora os controllers dessas grids, tá? Primeiramente, vamos analisar aqui o controller da grid dos campos, tá? Ele é um controller bem simples, onde nós temos aqui inicialmente um atributo chamado campos, que é uma lista, né, de campo VO, ok? Aqui no método loadData, nós simplesmente retornamos um VO list response e esse VO list response ele será instanciado aqui passando como parâmetro essa lista de campos, tá? False para indicar que não existem outros registros, né? Além desses que estão sendo passados aqui, e aqui o tamanho da lista, ok? Então esse objeto que é retornado aqui pelo método loadData, tá? Nós iremos ver lá no controller da grid de tabelas, onde nós iremos setar essas informações, ok? Nós iremos utilizar aqui esse método setCampos para definir os campos que serão visualizados nessa grid de campos, ok? Então aqui nós temos um controller bem simples, tá? Vamos aqui visualizar agora o controller da grid de tabelas, tá? Então nós temos aqui o tabela controller. Aqui no construtor nós recebemos como parâmetro uma grid, né, que é o dados padrão empresa grid. E no método loadData nós fazemos aqui o seguinte procedimento. Primeiro nós instanciamos aqui um objeto da classe AccessoBD, tá? Essa classe AccessoBD está aqui dentro do pacote com.t2ti erp.tools. Essa classe, ela simplesmente realiza uma conexão com o banco de dados, tá? O primeiro passo aqui é criar um objeto da classe properties, tá? Esse objeto nós iremos abrir um arquivo, no caso o nome desse arquivo é o conexãobd.properties, tá? E esse arquivo está localizado aqui, ó, dentro do pacote padrão. Então aqui dentro desse arquivo de propriedades, nós temos aqui as seguintes definições. O driver do banco de dados, no caso aqui nós estamos utilizando o driver do MySQL, a URL do banco de dados,
tá? O endereço do banco de dados que será conectado, o usuário que tem acesso a esse banco de dados, o nome do usuário e a senha desse usuário, ok? Então as informações de acesso ao banco estarão armazenadas aqui nesse arquivo de propriedades, tá? Eu busco essas informações desse arquivo de propriedade e crio uma conexão com o banco de dados, ok? E retorno essa conexão aqui nesse método getConnection, ok? Então eu vou utilizar aqui esse método getConnection que nós acabamos de visualizar para buscar uma conexão com o banco, tá? E assim eu vou criar um objeto aqui da classe database metadata, ok? E vou obter esse objeto aqui através do método getMetadata dessa conexão, ok? Através desse objeto nós podemos obter informações sobre o banco de dados que nós estamos conectados, tá? E uma dessas informações, no caso, são as tabelas pertencentes a esse banco de dados, tá? Então eu utilizo aqui o método getTables desse database metadata para buscar as tabelas desse banco de dados, ok? E vou armazenar essas informações aqui dentro de um result set, ok? Logo depois eu crio um result set para os campos dessas tabelas, tá? Vou criar aqui um objeto, né, um array list de tabela VO, aquele VO que nós visualizamos ali anteriormente, tá? Crio um objeto tabela VO, um objeto campo VO e um objeto aqui, no caso uma string, nome da tabela. E agora eu vou percorrer esse result set aqui das tabelas do banco de dados, tá? Então, para cada tabela do banco de dados, vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou buscar o nome da tabela, tá? Vou instanciar esse objeto tabela VO, vou setar o nome dessa tabela, né, nesse objeto tabela VO, e logo depois eu vou definir os campos dessa tabela, ok? Nos campos dessa tabela, para nós buscarmos os campos dessa tabela, nós utilizamos aqui o método getColumns, ok? Aqui desse objeto database metadata. E nós passamos aqui como parâmetro o nome da tabela que nós queremos buscar essas colunas, né? No caso, esses campos. Eu vou instanciar essa lista de campos dessa tabela, né? Então vou definir aqui esse array list de campos dessa tabela e vou percorrer esse result set dos campos, tá? Então para cada campo eu instancio aqui o objeto campo VO e defino o nome desse campo, ok? E adiciono esse campo à minha lista de campos da tabela, ok? Logo depois eu adiciono essa minha tabela à minha lista de tabelas, tá? Terminado esse procedimento, após percorrer todo esse result set aqui de tabelas, eu vou fechar a conexão com o banco de dados e retornar com o resultado para vou retornar aqui com o resultado, no caso, para a grid control, né? No caso aqui nós não temos aplicação cliente, já que era uma aplicação apenas em uma camada. Então aí eu vou retornar um VO list response, né? E nesse VO list response eu vou informar aqui como parâmetro essas tabelas, né? Vou incluir aqui que é o parâmetro false para identificar que não existe outros registros a serem buscados e o tamanho desse array list. Ok? Caso ocorra algum erro, será retornado uma mensagem de erro para o usuário. Ok? Bom, então aqui nós temos o método loadData dessa grid das tabelas, tá? Bom, no próximo vídeo nós iremos continuar aqui com a verificação do código desse controller.